Opa, e aí pessoal, beleza? Pessoal, eu devo algumas explicações do que aconteceu, né? Primeiro eu vou falar do geral. Eu tinha tomado 2 strike, né? Eu levo mais ou menos esse canal como um hobby, mais pra diversão também minha, entendeu? E pra recomendar alguns manhwas que eu fico lendo muito, né? Então eu gosto de que as pessoas leiam as mesmas coisas que eu, né? Geralmente eu leio de tudo, então vocês já viram de tudo, né? K-pop, terror, música, tudo que você pensar você já viu aqui. Esse strike que eu tomei de safadeza, porque tipo assim, eu vi no canal do manhwa, um canal de uma pessoa que eu fico vendo, né, que é o canal do Alan, do Animult. Essas pessoas desse manhwa estavam dando strike, que era o manhwas PTJ. A pessoa que me deu strike, ela não é dona direito da imagem daquele negócio, ela não é dona. Mas ela me deu e eu não quis recorrer, então eu só caguei e andei. O primeiro vídeo não tinha nem like, nem nada, tipo, eu tomei strike de safadeza mesmo, porque eu poderia ter tirado. Quando eu tomei no segundo, que eu fiquei realmente, eu resolvi tirar os nomes, né, porque foi o meu primeiro vídeo que deu muita views. Lógico, eu tinha muita vergonha desse vídeo, porque eu não tinha um roteiro tão bom nem nada do tipo. Eu gostava do vídeo, né, eu ia refazê-lo, né, e tanto que eu perdi tudo, eu acabei excluindo o vídeo e tudo mais, né, de raiva e tal, tanto que eu ia até parar com o canal. Mas eu decidi continuar, né? E vamos continuar levando isso e seguir evoluindo. O neto do santo do império é um necromante. É tudo culpa do sétimo príncipe. Ele é uma vergonha para o império sagrado. Um ser imoral, sem integridade nenhuma. É tudo culpa do sétimo príncipe. Ele fez de novo. Ele tentou assediar a filha do arcebispo. Quando ele foi repreendido, o mesmo destruiu o quarto do arcebispo. Por causa desse desrespeito, o sétimo príncipe foi exilado do reino, sendo mandado para a terra dos espíritos da morte, por tempo indeterminado. Sendo um jovem mimado como ele era, ele não aguentou a pressão e atentou contra a sua própria vida. Infelizmente ele sobreviveu, só que as suas atitudes mudaram. De repente ele começou a fazer os seus trabalhos, sem reclamar. Até estava enterrando os mortos na igreja. As pessoas pensaram que ele tinha arrumado um contrato com o demônio, já que ninguém muda da noite para o dia. Os rumores estavam dizendo que ele controlava os mortos. É tudo culpa do sétimo príncipe. Além a Fels, o sétimo príncipe, buscou a morte, e ele realmente conseguiu, já que a sua alma já não habitava mais aquele corpo. A pessoa que estava naquele corpo era um coreano aleatório que morreu enquanto jogava um jogo, e foi parar dentro desse corpo. Ao reencarnar no corpo de Alien, nesse mundo esquecido por Deus, no corpo do sétimo príncipe exilado, nosso prota resolveu testar as habilidades de necromante que ele adquiriu nesse corpo. Como ele precisava evoluir as habilidades, ele aproveitou a praga que afetava a Vila dos Aldeões para treinar. Só que isso acabou chamando a atenção para ele próprio. Agora os aldeões começaram a confiar nele, levando os corpos para que ele enterrasse e rezasse e fizesse a reza sagrada que a família imperial tinha. Depois de mais um dia de trabalho, os aldeões resolveram pedir a ajuda dele para que ele fosse na cidade purificar os mortos. Depois de muita insistência, ele resolveu ir. Ninguém contou para ele, e quando ele soube já era tarde demais. Ele achou que era só mais um corpo que ele iria enterrar. Só que naquela casa habitava um ninho de rato zumbi. Devido a tamanha surpresa, ele quase foi devorado vivo. Como se Deus estivesse de olho nele, Alien despertou uma habilidade, capaz de purificar as almas dos pecadores. Agora ele teria a habilidade de necromante e a habilidade de purificação. Assim ele começou a purificar os ratos, queimando a sua podridão. Só que o corpo que eles vieram buscar estava quase virando um zumbi. E a água do poço que ele purificou, ele utilizou ela para poder purificar aquela alma antes que ela virasse um zumbi. Alien sabe que não pode deixar sua fama se espalhar pelo império, já que existem pessoas que querem matá-lo para que ele não subisse ao trono. Mesmo ele sendo o sétimo príncipe, ele é da linhagem direta do rei. E ainda assim ele quer entender o motivo dele ter parado nesse mundo. É tudo culpa do sétimo príncipe. A semente do abismo. Depois de uma breve luta, o herói perdeu e a humanidade teve o seu fim. Todos tiveram que aceitar o apocalipse, já que o único herói no mundo havia perecido. Essa era uma nova apocalíptica que Sang-Ting estava lendo. Ele notou que esse final foi bem rushado. Como ele estava muito atrasado para a escola, ele só ignorou esse rush, já que ele era o único leitor, então ele não se importou muito com aquilo. Só que os detalhes estão nas entrelinhas. Ao sair do seu prédio, viu um grupo de manifestantes protestando contra uma construtora. Quando ele achou que aquele dia não poderia ficar mais confuso, o seu prédio havia sumido. Entretanto, não foi só o prédio dele que sumiu, sim de todo mundo. Por isso que eles estavam fazendo aquele protesto. Mesmo estando muito confuso, ele resolveu ir para a escola. E ao chegar na sua escola, um amigo bem próximo dele começou a falar sobre os eventos estranhos que estavam acontecendo naquele mundo. E como uma pessoa racional, ele simplesmente resolveu ignorar aquilo. Só que os eventos eram tão parecidos com a novel que chamou muita atenção dele. Sempre no começo daquela novel, os prédios deles iam sumindo. E o amigo do protagonista daquela novel ficava falando sobre os eventos também. Aquilo era tão parecido que ele resolveu olhar a obra. Só que estranhamente ela havia sido excluída.
E Sang precisava checar esses eventos com seus próprios olhos. Se os eventos da obra forem seguidos passo a passo, na meia-noite daquele dia, no centro da cidade, vai ter a primeira aparição do monstro, seguindo exatamente como a novel fala. Os monstros, eles irão de vários níveis. Até o nível 10, armas humanas ainda funcionam contra eles. Acima do nível 10, essas armas humanas já não funcionam. Então eles têm que ganhar habilidade ao matar um monstro ou arrumar uma arma lendária para poder lutar contra esses monstros, que geralmente brotam depois que esses monstros morrem. É só assim que os seres humanos vão conseguir lutar contra aquelas criaturas. Com isso em mente, Sang resolveu comprar alguns materiais para que ele possa se equipar para lutar contra a primeira aparição de monstro, que será um lobo solitário de nível 1. E esse monstro ele vai spawnar em todo mundo. E ele sabe que o primeiro que matar esse lobo vai ganhar um buff. E com todo o seu conhecimento que ele tem sobre a novel, ele pretende salvar o mundo. E depois de uma breve luta contra aquele lobo, Sang teve uma grande vitória. Por sorte, ele ganhou um buff corporal. E não foi só isso, ele também ganhou uma habilidade e um item que possa fazer ele evoluir conforme ele matar os monstros. Será que o final dessa novel vai ser concretizada com o herói morrendo? Ou Sang vai finalmente conseguir salvar o mundo? A traição da sombra. Essa foi a queda da lealdade. Saul Cooper, ele era uma sombra da família Cooper. Mesmo se sacrificando pela família Cooper, ele foi uma mera ferramenta. E agora ele seria descartado. Mesmo naquela situação, Saul não iria desistir. Mas infelizmente o seu corpo já estava no limite. Assim foi a queda da pessoa que foi mais leal à família e foi morto por quem ele jurou lealdade. Só que para a família Cooper, aquela traição não teria seu fim. E Saul não seria mais prejudicado no final. Ele retornou no tempo, exatamente quando ele tinha 3 anos de idade. Mesmo nessa situação, aquele prato de vingança, ele vai comer frio. Saul se lembra dos seus arrependimentos da sua vida quando ele vivia como cachorro para a família Cooper. Ele era uma das sombras deles, cometendo assassinatos, incêndios culposos, espionagem, surgindo às suas mãos pela família Cooper. Lógico, se você mandar um cão sentar, ele não vai sentar sem esperar recompensa. A família Cooper dava recompensa aos servos mais leais. E Saul, por ele ser um filho legítimo, então ele sempre buscou o reconhecimento da família, assim virando o servo mais leal deles, conquistando seu nome naquele meio e levando uma pilha de corpos para todo mundo que desafiasse a família Cooper, assim como uma sombra deve ser. E após eliminar os inimigos que colocavam a família Cooper em perigo, Saul ele pensou que ele seria recompensado. Eles iriam usá-lo como bode expiatório, o eliminando para limpar os nomes deles e ficando com a recompensa tudo sozinho para eles. E além dessa tal traição que ele estava levando agora, ele descobriu que quando ele tinha 3 anos, o seu meu irmão lançou um feitiço de juramento de sombra, que roubava as habilidades da sua sombra e a força delas também, se fortalecendo. E também todo mundo que passou por esse juramento, ele não poderia ferir o seu dono. Mas dessa vez, com a sua memória do futuro, Saul não será mais um refém. Graças à grande boca do seu irmão, ele acabou descobrindo que ele foi amaldiçoado. E Saul sabe que na sua família só existe lixo. E essa técnica que seu irmão vai utilizar nele, que é um juramento que foi proibido em todo o império, o seu meu irmão ele estava fazendo isso debaixo dos panos, com auxílio da mãe dele. E Saul tinha um plano perfeito para enganá-lo. Aquele que colocasse o sangue primeiro no círculo, ele poderia controlar todos. Então ele fingiu que ele desmaiava para o seu irmão fazer o círculo de juramento, para que ele no fim herdasse tudo. E após o juramento finalizado, todos esqueceriam o que aconteceu ali. Isso seria um plano perfeito para Saul. O seu irmão pensaria que ele estava em posse dele, mas só ele sabe a verdade. E isso é só o começo da vingança de Saul. Primeiro ele vai conquistar tudo o que for dele e depois irá matar todo mundo com as suas próprias mãos. A lista do Salvador, sem aviso prévio. As 72 calamidades que foram escritas no livro Lemegeton, documentada por Similon, cada uma dessas calamidades ganharam uma masmorra para que os humanos destruíssem. Só que as armas humanas já não tinham mais efeito contra elas. E com isso os deuses que estavam curtindo o show de ver o fim dos humanos, para que aquele show não acabasse rápido demais, eles patrocinavam os humanos, fazendo eles fazerem missões para ganhar umas migalhas de poderes. Ser o salvador do mundo é foda pra caralho. As pessoas sempre vão querer muito mais de você. O mais pior disso é você sempre retornar naquele mesmo dia. Após a sua morte, Young carregava essa maldição com ele. No começo, ele pensou que isso era uma bênção, já que ele poderia ter várias oportunidades de aperfeiçoar suas habilidades e conseguir salvar o mundo. Depois dessa 15ª regressão, que ele falhou de novo, mesmo ele chegando nessa última calamidade, ele cometeu um erro. Os súditos daquele demônio foram para o mundo dos humanos. Mesmo o Young derrotando essa última calamidade, os humanos não tinham chance nenhuma de sobrevivência. Mais uma falha. Cansei dessas regressões, agora eu vou me aposentar. Agora que ele retornou para o passado, ele já não tem nenhuma vontade mais de salvar o mundo. Apenas querer viver uma vida tranquila nessa regressão. Young sempre se lembra dessa primeira regressão. No começo, ele era um porteiro de masmorra. E nesse dia específico, o Magargo irá escapar. E vai ser um caos total.
e ele acaba até recebendo uma bronca de um snob, mas dessa vez ele não vai ser mais o herói. Após dar um tapão no rosto daquele figurante, ele resolve enfrentar aquela gárgula. Geralmente precisava de vários despertados de rank C para matar aquela gárgula, e mesmo assim seria bem difícil. E para Young, que era uma pessoa que ainda não havia ganhado um patrocinador, seria impossível. Como ele sempre enfrentou esse gárgula, ele sabia o ponto fraco dele antes das pessoas descobrirem qual seria um ponto fraco. Era na nuca. Pela sua falta de empatia, ele chamou a atenção de Muspelion, um deus que foi a causa da matança entre os deuses. E esse deus ele era considerado um deus da criação. Ele era extremamente poderoso. Geralmente os humanos conseguiam no máximo 3 patrocinadores. Young se lembra que na sua última regressão ele conseguiu 20 patrocinadores. E foi difícil ainda achar um de nível criação. E ainda mais ainda com um poder raro, que é um poder das chamas. E ele pensa que com isso ele pode entrar nas masmorras de rank baixo, limpá-las e conseguir dinheiro para ter uma vida, para ter sua aposentadoria legal. Teremos que ver aos olhos de Young a sua aposentadoria, que infelizmente não será fácil, já que os problemas sempre vêm à sua porta. Gol. Tudo se inicia como mais um dia brutal no mundo dos orcs. Gun, ele estava muito feliz nesse dia maravilhoso, onde ele iria passar por um teste que os membros mais novos da vila, eles iriam alimentar a aldeia, para mostrar para todo mundo a sua força. Tudo estava indo muito bem, só que Gun, ele era um jovem que perdia a noção do tempo muito rápido, e ele acabou avistando uma montanha, e ele achou que seria legal subir nela, só para ver o mundo de cima dela. Após ele avistar o mundo livre, Gun se lembra do evento que vai acontecer na vila, e temendo os olhares dos mais velhos, ele conseguiu capturar um coelho. Como todos os jovens levaram uma caça digna dos orcs, por ele ter levado um coelho, ele recebeu a disciplina, tomando um socão do chefe da vila, devido à falta de compromisso que ele teve naquele dia tão especial para todos. E ele ainda foi proibido de comemorar com eles, já que ele levou praticamente nada, para eles. Enquanto ele batia um mijão, Gun foi interrompido por um feixe de luz, e uma daquelas luzes atingiu onde ele estava mijando, fazendo ele tropeçar e seu mijo cair em sua boca. Sem nenhum tempo de pensar, ele acabou metendo o pé dali. E como ele estava correndo muito rápido, ele acabou tropeçando e caindo, e ficando inconsciente. E o elfo, que também estava sendo perseguido pelo Cão do Inferno, resolveu acordá-lo. E como uma espécie de reflexo, ele deu um tapão no rosto do elfo. Como o elfo estava muito machucado, Gun resolveu carregá-lo em seus braços, e rezando para que ele não morresse pelo Cão do Inferno, que estava seguindo eles. Entre idas e vindas, ele conseguiu chegar na vila. Quem se ferrou realmente foi o chefe da vila. O seu Lime foi totalmente destruído pelo Cão do Inferno. Os orcs, eles têm um temperamento muito forte, e eles sempre se apegam a coisas pequenas para ficar mais calmo. E o chefe da vila amava comer Lime. Depois de derrotar o Cão do Inferno, eles descobriram quem estava controlando aquele cão. Eram 2 demônios que estavam atrás do elfo. Os demônios, eles são seres muito temidos naquele mundo. Só que os orcs não tinham medo deles. No entanto, por causa de uma distração, um deles acabou passando pelo chefe da vila, enquanto o outro quis enfrentá-lo. Os orcs, eles são bem fortes, e eles meio que menosprezam o seu inimigo. Isso foi um erro brutal que quase ceifou a vida do chefe da vila. Se aquele demônio ele não tivesse sido uma das pessoas que derrubou o Lime dele, ele até poderia ter derrotado o chefe da vila. Mas a fúria dele não ter comido aquele Lime foi intensa, ao ponto dele ficar com tanta raiva que ele conseguiu derrotar aquele demônio, e acabando com aquele banho de sangue. Após 2 dias do evento ocorrido, o elfo resolveu contar o motivo dele estar sendo perseguido. Ele foi designado pelo rei dos elfos para recuperar um artefato que foi roubado pelos demônios. E depois de recuperar esse artefato, ele começou sendo perseguido, e o fim da história, ele já sabe. O elfo, Adrazin, pede ajuda ao chefe da vila, para que eles ajudem ele a chegar na vila dos elfos. Eles resolveram se livrar de Gun, quer dizer, mandar Gun ir com ele.